Olá pessoal, aqui é o professor Paulo mais uma vez e vamos dar início ao capítulo 6, certo? Que fala sobre o axioma das paralelas. Então, já que o axioma das paralelas, vamos começar relembrando a definição de duas retas paralelas. Definição: duas retas M e N são ditas paralelas quando elas não se interceptam. Dessa definição, a gente chega que quando duas retas M e N se interceptam, elas não são paralelas. E a gente já viu sobre a existência de retas paralelas no capítulo anterior, certo? No capítulo 5, a gente havia visto a seguinte proposição. Se duas retas distintas MN são perpendiculares a uma terceira, então MN são paralelas. Então, o que é que significa essa palavra aqui, perpendicular? Significa que eu tenho a terceira reta que forma um ângulo de 90 graus na interseção dessa terceira reta com MN, certo? Aqui é representada por essa reta que eu acabei de mostrar. Então, em ambos os pontos de interseção, eu vou ter um ângulo de 90 graus. Isso que significa MN serem perpendiculares a uma terceira reta. E quando isso acontece, a gente viu que tanto a M quanto a N, M aqui e N aqui, elas são paralelas. Para paralelas, a gente pode utilizar esse símbolo que tem aqui, certo? Essas duas retinhas na diagonal. Isso significa que as duas retas são paralelas, ou seja, que elas não se interceptam. E a gente também tem um símbolo para dizer que elas são perpendiculares. Por exemplo, se eu chamar essa terceira reta de uma reta T, a gente diz que a reta M é perpendicular à reta T por esse símbolo aqui. Esse símbolo aqui. Isso quer dizer que essa reta M é perpendicular a T. Então, a gente também tem que a T é perpendicular a N. Então, a gente também tem isso. Então, quando essas duas coisas acontecem, a gente tem que M e N são paralelas. Então, com isso, a gente já mostrou que existem retas paralelas. Mas então, sobre o que fala o axioma das paralelas? Fala o seguinte: no capítulo 5, a gente tinha mostrado a existência de perpendiculares, né? Também. Se eu tinha M, uma reta, no caso, essa reta aqui, e P, um ponto fora da reta, no caso esse ponto P aqui, existia uma única reta que passava por P e era perpendicular a M. Aqui o axioma das paralelas fala algo parecido com isso, fala sobre a existência e a unicidade, mas de um outro tipo de reta, das retas paralelas. O axioma fala que vai existir uma única reta que é paralela a M e passa por P. Seria no caso essa reta aqui. Essa reta ela existe e ela é única por esse axioma. Então, existe uma única reta aqui, N. Essa reta aqui é garantida a existência por esse axioma e ela é única, tal que N é paralela a M e acontece isso aqui também, que o ponto P faz parte da reta N. E podemos falar um pouco sobre a história, né, do axioma das paralelas, mais precisamente não do axioma das paralelas, mas de algo que era utilizado lá no tempo de Euclides, né, que ele fez o quinto postulado. Então, o que é que fala o quinto postulado de Euclides, primeiramente, né? Então, se eu tenho uma figura tipo essa daqui, certo? Tenho retas N e M e tenho ângulos aqui beta e alfa, o quinto postulado de Euclides falaria o seguinte: sejam duas retas MN cortadas por uma terceira reta R, se a soma dos ângulos formados é menor do que 180 graus, ou seja, se alfa mais beta aqui for menor do que 180 graus, então MN não são paralelas. Além disso, no caso em que a soma do alfa e beta é menor que 180, elas vão se interceptar aqui do lado em que a soma dos ângulos é menor do que 180 graus. No caso aqui, se esse alfa e beta são, a soma deles é menor do que 180, eles vão se interceptar para esse lado de cá. Formaria um triângulo. E tem uma relação bem íntima entre esse quinto postulado e o axioma das paralelas. Então, vamos ver um pouco sobre a história do quinto postulado, o que é que aconteceu e ver um pouquinho sobre isso.
É sabido que o quinto postulado tornou-se alvo de críticas pelos matemáticos da época. O próprio Euclides não contava totalmente com o quinto postulado, e esse fato é percebido através do fato em que ele adiou o uso do quinto postulado até a demonstração da proposição 29 do livro Os Elementos, fazendo com que todos os resultados até esse ponto fossem independentes desse quinto postulado. Além disso, o fato de o quinto postulado parecer muito mais com a proposição do que com a afirmação óbvia, que qualquer um aceitaria sem problemas, ou seja, não parecia uma coisa tão trivial, é pelo fato que ele é a recíproca de uma das proposições que já havia sido demonstrada por Euclides, mais precisamente a proposição 28 dos elementos. E isso levou com que muitos matemáticos acreditassem que o quinto postulado era, na verdade, uma proposição que Euclides não sabia demonstrar, né, a partir daqueles 4 postulados anteriores. E assim ele decidiu considerar esse postulado aí, né, como sendo um axioma. Porém, como consequência destas suspeitas, muitas foram as tentativas de demonstração do quinto postulado, até que 3 matemáticos, Gauss, Bolyai e Lobachevsky, descobriram independentemente as chamadas geometrias não euclidianas, que a grosso modo seriam geometrias onde esse quinto postulado não é válido ou é trocado por algum outro postulado. E nesse curso a gente meio que seguiu os passos de Euclides de certa maneira, porque até agora a gente não havia falado sobre esse postulado, né? Na verdade, a gente nem vai falar sobre o postulado em si, mas sobre uma coisa equivalente a ele, que é o axioma das paralelas. E tudo que a gente fez até essa aula independe da existência desse axioma. E algumas coisas que a gente não demonstrou também dependem desse axioma, como por exemplo, a gente tem o teorema de Zachary-Legendre, que ele mostra que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é menor ou igual a 180. Perceba que até esse ponto a gente não sabe, né, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus e isso vai depender dos axiomas das paralelas. Porém, também é possível mostrar que caso exista um triângulo cuja soma dos ângulos internos dê 180 graus, então todos os outros também terão 180 graus. Mas a existência desse triângulo aí que tem 180 graus não é possível ser construído através dos axiomas que a gente tinha até botar o axioma das paralelas. E agora vamos começar a trabalhar propriamente utilizando o axioma das paralelas. A primeira coisa que a gente vai mostrar vai ser o seguinte. Eu tenho uma reta M, certo? Uma reta qualquer M. E eu tenho outras duas retas, N1 e N2. E eu sei que M é paralela a N1 e M é paralela a N2. Toda a vida que isso aqui acontecer essas duas coisas aqui, eu vou ter que ou N1 e N2 são paralelas, ou seja, não tem nenhum ponto de interseção entre elas, ou então que elas são coincidentes, ou seja, que na verdade elas são a mesma reta, que seria um caso tipo assim. Nesse caso aqui, apresentado pelo desenho, N1 e N2 são coincidentes, certo? Então, vamos voltar para o desenho e vamos demonstrar essa proposição. Demonstração. Então, essa demonstração vai se dar por absurdo. Como é que se dá a demonstração por absurdo? Eu nego a minha tese. Quem é a minha tese? É essa galera que está aqui. Isso aqui é minha hipótese, certo? Isso aqui é minha hipótese. Isso aqui é minha tese. Negando a tese, certo? Negando isso aqui. Como aqui eu tenho esse conectivo ou, a negação disso aqui vai ser negar isso aqui e negar isso aqui. Então, suponha que N1 e N2 não são coincidentes, aqui eu botei como diferentes, certo? E também não são paralelas. Do fato de não ser paralelas, o que é que eu posso tirar? Se paralela significa que não se cruzam, não tem uma interseção entre as duas retas, não ser paralelas significa que existe uma interseção entre as duas retas.
Então eu vou pegar esse ponto de interseção entre essas duas retas, eu vou chamar de P, certo? Logo, existe um ponto P na interseção de N1 e N2. E eu posso garantir uma coisa sobre esse ponto P. Que coisa é essa? Vou botar aqui o ponto P na figura para ficar mais fácil de ver. Eu sei que esse ponto P aqui, ó, ele não está na reta M. Por quê? Porque o P faz parte tanto de N1 quanto de N2. Só preciso que faça parte de algum deles. No caso aqui, faz parte de N1. Se o P faz parte de N1, eu tenho como hipótese que M e N1 não têm nenhuma interseção. Logo, esse P, caso estivesse em M, seria uma interseção entre elas duas. Logo, não pode estar na reta M, certo? Então, esse P não está na reta M e eu tenho uma reta M e um ponto fora dela. Posso utilizar o quê? O axioma das paralelas. Utilizando o axioma das paralelas, eu tenho que existe uma única reta paralela que acontece o seguinte, que passa por P e é paralela a M. Sendo que aqui eu tenho duas retas que fazem isso, certo? Tanto a N1 quanto a N2 são paralelas a M e passam pelo ponto P, já que o P está na interseção das duas. Então, se isso acontece, quer dizer que elas deveriam ser a mesma reta. Porém, aqui, na suposição da demonstração por absurdo, eu estou supondo que elas são diferentes. E é daí que eu encontro o absurdo. Beleza? Tenho essas duas retas aqui, distintas e paralelas, a M, passando por P. Isso não pode acontecer, porque o axioma das paralelas garante a existência e a unicidade de tal reta. Uma das proposições que aparece no livro é essa proposição aqui, a 6.3, que diz o seguinte: sejam MN 1 e 2, 1 e 2 são ângulos, tá? Conforme essa figura aqui, e MN são retas, conforme a figura. Se o ângulo 1 é congruente ao ângulo 2, então as retas são paralelas. E esse teorema aqui é só uma outra versão de um teorema já conhecido por nós, né, que a gente viu no capítulo passado, que é o teorema do ângulo interior alternado, visto que se eu olhar aqui para esse ângulo 1, ele é oposto pelo vértice, então vai ser congruente aqui a esse 1, eu tenho ângulos interiores alternados congruentes, certo? Então, pelo teorema do ângulo interior alternado, eu teria que MN são paralelas. Mas o que é interessante nesse capítulo é que, por enquanto, a gente tem só o seguinte: se os ângulos aqui são congruentes, então as retas vão ser paralelas. Agora, será que essa volta aqui ela é verdadeira ou não? Será que se as retas são paralelas, os ângulos vão ter que ser congruentes? E isso é explicado graças ao axioma das paralelas. Então vamos ver como é que fica a recíproca disso. Se duas retas paralelas são cortadas por uma transversal, então os ângulos correspondentes são iguais, que é justamente a recíproca do teorema do ângulo interior alternado. E como se dá a demonstração dessa recíproca, né? Então a gente precisa de duas retas paralelas, M e M', com transversal T. Nosso objetivo é mostrar que, como M e M' são paralelas, então a gente precisa mostrar que esse ângulo aqui, por exemplo, é congruente a esse ângulo aqui e que esse outro ângulo aqui é congruente a esse outro ângulo aqui. Tanto faz mostrar um ou o outro. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esses pontos de interseção aqui, tanto esse aqui quanto esse aqui, mais precisamente esse aqui de cima, e vamos traçar uma nova reta e chamar ela de M2', sendo que M2' tem uma propriedade interessante. Quando eu passo essa reta aqui, que seria a M2', eu tenho que ter que esses ângulos aqui sejam congruentes, certo? Esse daqui é congruente a esse e esse é congruente a esse. Se eles são congruentes, então a gente viu já pelo teorema do ângulo interior alternado que M' e M2' são paralelas. Sendo que eu já tinha que M' e M também eram paralelas. Isso implica que
o que acontece? Que M é coincidente a M duas linhas, já que eles têm um ponto em comum. Eu teria que ou é coincidente ou paralelas. Porém, como tem um ponto em comum, não pode ser paralelas. De onde eu chego que M e M duas linhas teriam que ser coincidentes. Ou seja, essa reta aqui que tem os ângulos congruentes aqui, os ângulos alternados congruentes, seria a mesma que a própria M. Logo, eu mostro que, como elas são a mesma, esses ângulos aqui faz parte justamente da reta M, mostrando a volta, né, do teorema do ângulo interior alternado. E com a volta do teorema do ângulo interior alternado, a gente finalmente pode demonstrar aquele fato que todos queriam utilizar até agora e não era possível, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. E de posse desse resultado é bem fácil mostrar isso. Vamos ver como é que mostra. Então, teorema 6.5, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. E como é que eu faço para demonstrar isso? Eu posso demonstrar da seguinte maneira. Vamos desenhar aqui um triângulo, algo desse tipo aqui. Aliás, para não ficar tão feio para vocês verem, eu vou utilizar a própria figura que tem aqui no livro, porque eu desenhando à mão no computador é uma coisa magnífica. Então, vamos explicar o que é que tem nesse desenho, né? Parece um desenho já veio com algumas coisas diferentes. Então, eu tinha primeiramente só o triângulo ABC, certo? E eu prolongo aqui a reta de um dos lados. Nesse caso aqui, eu prolonguei a reta do lado AB. E, como é um triângulo, esse ponto C está fora dessa reta, certo? Logo, pelo axioma das paralelas, existe uma única reta paralela a essa reta aqui, vou chamar por exemplo essa aqui de M, existe uma única reta N que é paralela a N e que passa por esse ponto C, certo? Então essas duas retas aqui são paralelas e essa daqui, a N, passa pelo ponto C. Logo, como elas são paralelas, a gente, agora de posse da recíproca do teorema do ângulo interior alternado, a gente sabe que esse ângulo aqui, vou chamar de 1, porque eu vou chamar de 1, porque aqui já tem 1, certo? Então, esse ângulo aqui é congruente a esse ângulo aqui. Então, se esse aqui é 1, esse daqui também é 1. Ok? Por quê? Porque as retas são paralelas. Então, os ângulos interiores alternados são congruentes. Isso olhando como se eu estivesse olhando para essa transversal aqui, passando entre essas duas retas paralelas. Se eu olhar para outra transversal, ou seja, se eu prolongar a reta que contém o segmento BC, eu posso utilizar novamente o teorema, a recíproca do teorema do ângulo interior alternado. Eu tenho que esse ângulo aqui, chamado aqui de 3, é congruente a esse daqui, que eu também vou chamar de 3, já que eles são congruentes. E dessa maneira, como o ângulo 1 mais o ângulo 2 mais o ângulo 3 formam um ângulo de 180 graus, já que eles estão aqui a mesma reta, eu vou ter que a soma dos ângulos internos desse triângulo aqui também vai ser 180 graus, já que aqui eu tenho o ângulo 2, aqui eu tenho o ângulo 1 e aqui eu tenho o ângulo 3. Perceba que esse triângulo não tem nada de especial, logo isso demonstra que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Uma coisa que isso aqui também mostra é que, por exemplo, em triângulos equiláteros, não está muito equilátero esse triângulo, mas em triângulos equiláteros, que tem os três lados iguais, a gente já havia mostrado que os três ângulos eram congruentes, e se os três ângulos são congruentes e a soma da medida dá 180, quanto vai valer cada ângulo? Vai valer 180 dividido por 3. Então, cada ângulo aqui no triângulo equilátero vai valer 60 graus. Outra coisa que a gente também pode tirar daqui é que em um triângulo retângulo, se esse cara aqui é 90 graus, os dois ângulos agudos aqui vão ter que somar quanto? Se a soma de todo mundo é 180, então a gente vai ter que a soma dos ângulos agudos de um triângulo retângulo vai ter que ser 90 graus. E uma coisa um pouco menos óbvia é no caso da gente ter um quadrilátero, algo desse tipo aqui. E a gente tem que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero vai ser exatamente 360 graus. Por quê?
porque eu posso traçar aqui um segmento ligando esses dois vértices aqui, que não estão adjacentes, e eu vou ter dois triângulos. E a soma dos ângulos internos desse daqui com esse dá 180, e o desse daqui com esse daqui também dá 180. Logo, no quadrilátero a gente vai ter dois triângulos, vai dar 360 graus.